trocar as brincadeiras por uma vida de gente grande. Essa é a realidade de 16 milhões de meninas em todo o mundo que engravidam entre 14 e 17 anos de idade. No campus de hoje, elas contam que engravidar na adolescência nem sempre é uma opção. Dude, I think it's best to just tell him. I'm pregnant. Oh, God. Who is the kid? The baby? I don't really know much about it other than, I mean, it has fingernails, allegedly. Nails, really? Yeah. No, I don't. I mean, who is the father, Juno? It's Polly Bleeker. So guess what? What? I don't know. I'm pregnant. What should we do? Samantha tem uma história bem parecida com a contada no filme Juno. Aos 15 anos, ganhou uma filha e a responsabilidade de adulto. Na hora eu fiquei assustada. A perna tremeu, a mão congelou. Mas assim, depois eu fui pensando e aí eu vi assim que nada acontece se não for da vontade de Deus, né? Então assim, eu fiquei pensando assim, mais assim pro lado bom, né? Que aquele era o momento, entendeu? Se não fosse, ela não iria vir. Não é só a idade que está definindo a questão da maturidade e a preparação, ou se pensar ou se imaginar a mãe nessa faixa. Se a gente pensar que isso antigamente, a minha bisavó, a minha avó era mãe adolescente, né? A gente está falando de uma adolescente contextualizada hoje. O que significa? Porque tem a questão da sociedade e essa pergunta você já me faz nesse momento, né? Porque hoje você tem toda uma coisa do estudo, da preparação, da independência financeira. Tem tudo isso que numa outra época não se pensava tanto, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem no mundo 16 milhões de jovens mães que deram à luz entre 15 e 19 anos. Uma opção de vida ou um acaso? Para algumas, elas chegam angustiadas, chegam preocupadas. Para outras não, já fazia parte. A outras surpresas. E varia, né? Algumas procuram o pré-natal logo, né? E outras demoraram para cair a ficha, para elaborar isso e também, às vezes, para estar falando para o seu meio, para a sua família que estão grávidas. Quer dizer, o que é isso de estar grávida, né? A adolescência é uma transição importante entre a infância e a vida adulta. De acordo com especialistas, o apoio da família é fundamental para essas meninas. Quanto mais ela for acolhida pelos serviços de saúde e pela família, melhor vai ser a relação que ela vai conseguir construir com esse bebê. Rayane já atingiu a maioridade, tem 18 anos, está no 7º mês da 2ª gestação. Mudou muita coisa na sua vida? Muita coisa mesmo, porque não pode mais sair, né, aquela coisa. Agora é mais atenção para as crianças, né? A vida para um pouco, né? Mas vai retornar. Você tem ajuda de alguém para cuidar das crianças, para cuidar dos bebês? Como é que vai ser isso? Tem, da minha mãe, da minha avó, que são bem presentes. E eu mesmo também já acostumei já com a situação, então mais fácil. Daqui para frente, o que você pensa fazer? Continuar estudando, me inscrevi para fazer agora o Enem, pretendo passar, né, dedicando aos estudos. Não é parar, né, esperar os filhos crescer, mas lutando junto, porque se eu parar mais tarde também pode ser que fique difícil para mim. Segundo a Secretaria de Educação do Rio, em 2011, quase 1.000 gestantes entre 12 e 17 anos estavam matriculadas em escolas do estado. A questão da escolaridade, a questão da escola, diferente do que era antes. Antes, não temos problema nenhum, mas é um pouco a saída da escola. A gente também percebe no lidar, nas pesquisas, que muitas que engravidam já estão fora da escola. Algumas param
com a ideia de estar retomando, param no primeiro momento e estar retomando para esta organização. Algumas não param e têm o suporte e vão levando, tanto da família do companheiro como delas. Samantha deu à luz a Stephanie aos 14 anos de idade e se lembra da dificuldade em conciliar estudos e a vida de mãe. Não dava para continuar normalmente. Eu estava na 6ª série primária, eu encerrei o ano letivo no meio do ano e passei assim uns 2, 3 anos sem conseguir retornar aos estudos, né? Somente trabalhando, cuidando da bebê. E aí, conforme ela foi crescendo, que já dava para deixar com alguém, né? Porque na época minha mãe também trabalhava fora. Aí tinha que ter uma babá, uma pessoa de confiança. E foi um momento complicado. O apoio da família foi importante para seguir com a gravidez. Ela sempre me deu esse suporte, essa ajuda. Sempre esteve comigo, me orientando, mas também não tirando nem as responsabilidades, nem a autoridade. Eu dava banho, eu cuidava, eu levava médico, a posto, vacina, né? Eu levava para brincar com os amigos, trazer os amigos para brincar em casa, olhar com quem ela está, né? Ao mesmo tempo você se policiar com quem você está para dar o exemplo. Samantha conheceu Paulo quando Stephanie tinha 13 anos. É ele quem ela chama de pai. E aí depois eu conheci o meu atual esposo, que é o pai dela hoje, né? É quem ela chama de pai, é quem ela tem como pai, a figura que ela conhece como pai. Que foi que me ajudou a criar e depois a escola. A relação com a Stephanie é muito boa, graças a Deus, né? Poxa, ela me respeita muito bem, porque eu a respeito. Isso é uma construção, constantemente. Os familiares, né? Eles assim acham que você não tem condições, tá? Por não ser consanguíneo, de dar uma educação ao qual eles tiveram, tá? Mas como a educação é uma coisa subjetiva, tá? A gente consegue nos adequar à vida. Na mídia, várias campanhas de prevenção à gravidez na adolescência são veiculadas. Se cuida, gravidez tem hora. Na UERJ, existe um núcleo específico para atender jovens gestantes. Há 8 anos, o NESA oferece o pré-natal de baixo risco. O acompanhamento pré-natal é muito semelhante a qualquer faixa etária, sendo que a gente sabe que a adolescência é um período com algumas vulnerabilidades maiores. A gente sabe que e cada caso é um. Lá, as mães e os bebês são acompanhados periodicamente, até o 9º mês de gestação. Essa adolescente, quando chega, ela está numa faixa etária, muitas vezes com 13, 14 anos, elas ainda não têm esse hábito do cuidado com si próprio. Né? E isso a gente vai ajudar ela a adquirir. Né? Fazer com que ela entenda a importância do pré-natal, né? Que daqui para frente ela já tem que cuidar dela, do filho que está na barriga dela. Desde 2011, cerca de 263 adolescentes grávidas foram atendidas. O NESA também oferece o programa de orientação sexual para adolescentes. Tem as adolescentes que procuram serviço porque elas acham que elas estão grávidas ou que elas possam ter tido alguma relação sexual desprotegidas e querem fazer uma testagem, uma sorologia para DST, uma sorologia para HIV. Né? Então, elas chegam aqui em busca dessa orientação, né? Para mais informações sobre o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, acesse www.nesa.erj.br. Both have shiny, happy fits of rage. I want more.